Bem-vindo a mais um vídeo do canal do Espectador Rabugento. Canal esse que pretende abordar tudo que envolve a cultura pop. No vídeo de hoje, a crítica da série Falcão e Soldado Invernal. Falcão e Soldado Invernal, mais nova série da Marvel, exclusiva do Disney Plus, acaba de chegar ao fim. E não tem como começar falando dessa série que não sendo elogiando o Falcão e o Soldado Invernal, tanto os personagens como os atores que vivem esses personagens. Falando dos personagens em si, eu gostei muito deles. Eu acho que eles têm uma química sensacional em tela. Eu acho que muito disso funciona graças à dinâmica que eles resolveram trazer para eles, que era muito dos policiais dos anos 80 e 90 nas séries e filmes que se passavam. Por quê? Porque naquelas séries e filmes, os policiais eles tinham essa dinâmica de que eles não se gostavam, um ficava provocando o outro o tempo inteiro, assim como acontece em filmes como A Hora do Rush e Máquina Mortífera. E trouxeram essa dinâmica aqui para a série. E isso funcionou perfeitamente. Tanto que eu acho que isso é o que faz com que a gente goste muito mais deles do que se fosse só uma série normal dos dois já sendo amigos. Mas saindo um pouco dos personagens e indo para os atores, os dois atores que vivem os personagens funcionam muito bem. Tanto o Anthony Mack, que vive o Falcão, como o Sebastian Stan, que vive o Soldado Invernal, vão muito bem em tela. Tanto nos seus próprios núcleos, como quando eles estão juntos. Quando eles estão juntos, a química funciona muito bem, um provocando o outro faz com que a série tenha uma excelente comédia, mas individualmente eles também funcionam muito bem. Tanto fisicamente nas partes de ação eles entregam muito bem, na parte da comédia eles também entregam bem, e também na parte dramática. Tudo eles vão muito bem. Mas não é apenas esses dois atores que vão muito bem em tela. Se a gente pensar no elenco como um todo mundo vai bem. Tanto os novos atores, como os velhos que já estavam aqui de outros filmes da Marvel. Começar falando um pouco dos dois velhos que eu tenho que destacar. Tanto a Sharon Carter, vivida pela Van Camp, que é uma atriz que eu gosto muito. Eu admito que eu não gosto da Sharon Carter nessa série. Eu não gostei como eles utilizaram a personagem. Mas a atriz em si me agrada muito, eu gosto muito dela. Eu acho que ela tem sim muito potencial para fazer grandes papéis dentro da Marvel. E o outro é o ator que faz o Zemo. Eu já tinha conhecido ele no filme Rush, e lá ele já tinha ido muito bem. E aqui ele vai mais uma vez muito bem. Eu admito que eu não gosto muito do Zemo do filme Guerra Civil, mas aqui eu gostei muito de como eles fizeram um retcon no personagem e ele ficou dessa forma muito mais interessante. Ele virou um personagem que, diferente do Guerra Civil, que ele é completamente esquecível, aquele é divertido, aquele é marcante, aquele é aquele vilão que você quer ver mais. Assim como acontece, por exemplo, com o Loki na Marvel, que é um personagem que tem aquela sátira, algo mais interessante, que faz com que você sempre queira ver o personagem. E o Zemo funciona muito bem dessa forma aqui. Tanto que eu quero ver muito mais do personagem, tanto por gostar dessa nova versão do personagem, como pelo ator ser muito bom. Mas saindo um pouco desses personagens velhos da Marvel, entre aspas, chegamos nos novos. E todos os novos entregam muito. O destaque vai para a atriz que faz as Apátridas. Ela é uma atriz que vai bem, assim como todos os Apátridas, assim como todos que vão novos personagens. Ela consegue entregar bem o seu papel. Ela não é uma incrível atriz, mas ela entrega bem o seu papel. E só que o destaque mesmo vai para o ator Wynton Russell, que é o filho do Kurt Russell, e que ele vai muito bem no papel de John Walker, ou Agente Americano, ou Capitão América, como você queira chamá-lo. Ele é um ator que vai muito bem, por quê? Porque o papel dele era fazer com que você odiasse o personagem e o ator durante toda a série. E é exatamente isso que acontece aqui. É impossível você assistir essa série sem odiar o John Walker. E aqui você odeia muito por causa da atuação perfeita que esse ator faz, tanto na parte do sorriso como nas escolhas. Ele é um ator que chamou muito minha atenção. Eu não conhecia ele, eu quero ver muito mais desse personagem, mesmo que como vilão ou um anti-herói nos próximos filmes da Marvel. Mas agora, saindo um pouco dos atores, indo para o roteiro da série, esse é outro ponto que precisa ser destacado. Como a série conseguiu fazer com que em momento nenhum ela ficasse pesada a ponto de não funcionar para crianças e nem leve a ponto de fazer com que afastasse os adultos. Foi uma química perfeita. E eu diria mais, Falcão e Soldado Invernal é a série mais pesada da Marvel até agora, e até filme. Porque a Marvel ela tem uma forma de fazer filmes leves, onde não tentam pegar em feridas. Falcão e Soldado Invernal não tem medo de fazer isso, com um roteiro perfeitamente escrito, com algumas temáticas muito importantes e que tem que ser destacadas aqui. Começar falando com o pós-guerra. Como a série consegue tratar perfeitamente como as pessoas tratam as pessoas pós-guerra, não como heróis, e sim como pessoas praticamente indigentes. E eu acho isso muito interessante, como eles tratam esse pós-guerra aqui, tanto com o Bucky, até com o próprio John Walker, entre muitos outros personagens que tem nessa série, que mostra como a guerra não é a solução, e sim o problema, e como o pós-guerra
pode ser muito perturbador para as pessoas que passam por toda aquela experiência. O roteiro dessa série é muito bem escrito nesse ponto, mas ele também é muito bem escrito na forma de transformar o Sam como Capitão América. Porque quando eu vi os trailers e pensei no que seria essa série, eu pensei que seria uma ótima série de ação da Marvel, mas ela foi muito mais do que isso. A ação está presente, ela tem muita importância dentro da trama, mas ela não é o fundamental da série. O fundamental da série é transformar o Sam no Capitão América e ter uma motivação para isso. E a motivação aqui é perfeita, junto com toda aquela dinâmica de e se a sociedade aceitaria um Capitão América negro? Como a sociedade veria um Capitão América negro? E eu acho que tudo isso, essas duas perguntas que eu acabei de fazer, são muito presentes na série e é muito importante, porque isso é o que transforma o Sam do Falcão pro Capitão América. E é muito bem feito, é muito bem construído, é um roteiro bem fechadinho, e eu acho que tem uma participação de um personagem em específico que tem que ser destacado aqui, que é o Isaiah Bradley. O Isaiah Bradley, que é um personagem interessante dos quadrinhos, principalmente pela história dele, foi introduzido de uma forma sensacional aqui, e ele dá o pontapé pro Sam virar o Capitão América. Além do ator dele, que eu não conhecia, fazer um papel sensacional aqui, o Isaiah tem um final fantástico na série, e tem uma transformação, e transforma os personagens à sua volta de uma forma brilhante. Eu adorei o personagem do Isaiah Bradley nessa série, queria muito mais ver esse personagem nas outras séries, até num filme solo do Falcão, ou quando puder, porque ele tem muito a dizer. Inclusive, o final do arco dele é muito emocionante. Mas voltando ao roteiro, é um roteiro muito bem escrito, muito bem feito nessa parte da história, na parte de trazer uma mensagem forte, mas como eu falei, é um roteiro que ao mesmo tempo que ele é pesado por tratar dessas temáticas fortes, em nenhum momento ele fica pesado o suficiente para afastar as crianças. Por quê? Porque ele tem as cenas de ação que acabam se encaixando bem durante toda a série, tem a comédia e tem os personagens que o tempo inteiro funcionam em tela e que faz com que facilmente uma criança assista a série curta, um adulto se divirta com essa cena de ação, mas que tem uma mensagem forte ali. Mas nem tudo na série é perfeito. Apesar de ter atores muito bons, personagens muito interessantes, gostei da história, da premissa, a série tem alguns problemas, como por exemplo a Sharon Carter. Eu já falei lá atrás da Sharon Carter e eu vou repetir aqui porque eu não gosto dela, explicar um pouco mais. A personagem é muito interessante, eu gosto muito dela nos quadrinhos, eu acho que ela tá tendo um bom papel dentro dos filmes da Marvel, que poderia sim ser mais utilizado. Eles têm uma boa atriz que vive ela, que é a Van Camp, mas o problema é o seguinte: a personagem aqui, ela foi jogada em tela, ela não foi bem utilizada em momento nenhum da temporada, e eu acho que a personagem, primeiro, merecia ter mais espaço, e segundo, ela tem muita importância dentro da premissa que está sendo apresentada aqui. Ela merecia mais espaço. A forma que fizeram não me agradou em nada que eles fizeram aqui. Eu até acho que eles deixam algum gancho para os personagens futura, que pode ser, sim, muito interessante. Me interessa ver ela em outros, tanto em outros filmes como em outras séries, mas nessa série específica, eu não gostei de quase nada da personagem e ela era muito importante na série, ela merecia mais espaço. As cenas de ação em si, elas não são ruins, elas são boas, elas geram um bom entretenimento, mas elas não são nível Marvel. O que quer dizer com nível Marvel? Se você vai pensar nos filmes da Marvel e até um pouco no WandaVision, você percebe que tem uma boa luta sempre. E aqui, eu acho que eles poderiam ter feito mais. Pra mim, o melhor filme da Marvel em questão de cena de ação física, quer dizer física, quer dizer assim, não é aquela cena de ação que usa poder, é o filme Capitão América 2, o Soldado Invernal. Lá, os irmãos Russo, de uma forma brilhante, conseguiram fazer com que a cena de ação funcionasse perfeitamente bem o tempo todo. Desde a luta do Bucky versus o Capitão América Steve Rogers, passando até as lutas da Viúva Negra, cena de ação com o próprio Falcão. Então, lá as cenas de ação são muito bem feitas. Sem contar, claro, a cena clássica do elevador. Tudo naquele filme em questão de ação é muito bem feito. E a gente chega aqui numa série onde você tem muitos personagens que fisicamente podem entregar cena de ação épica, como o Falcão, como o Bucky, como o John Walker, e você não traz nenhuma cena que é épica de ação. São cenas boas, com bom entretenimento, como eu falei, mas nenhuma é tão boa como poderia ser. Inclusive, eu também tenho que fazer um destaque negativo pro CGI da série. Assim, quando a série ela necessita que use a parte física, o CGI funciona bem. Quando a cena envolve o escudo, ela também funciona bem. Mas quando usa objetos muito grandes em cena, eu acho que aí é que vive o problema do CGI de Falcão e Soldado Invernal. Sempre que tem uma coisa muito grande, eles sabendo, inclusive, que não é bem feito o CGI deles, eles fazem com que as lutas sejam no escuro, para talvez passar um pouco de não estar tão ruim o CGI. Mas nesse último episódio, toda a cena envolvendo um helicóptero, pra mim o CGI foi péssimo. E num episódio em específico, que pra mim é o pior episódio da série, que é onde eles encontram a Sharon, o Zemo e o Falcão, o Bucky e a Sharon tem uma aventura ali. Esse episódio pra mim ele é o pior da série, ele é o mais fraco em todos os sentidos, e o CGI nesse momento é bem ruim. Principalmente algumas cenas envolvendo o Bucky, que tem que usar um pouco mais da sua habilidade para quebrar portas e tal, fica algo mal feito.
Mas, tirando esses pontos negativos, eu também queria elogiar como a série consegue ligar perfeitamente Falcão e Soldado Invernal com todo o universo Marvel. É óbvio, quando você para pensar que tem o Capitão América na série, é óbvio que essa série vai ter importância pra Marvel. Mas eu queria que ela não ficasse só nisso, eu queria que ela fechasse pontas, que ela também fizesse coisas com que apresentasse coisas do universo Marvel que não estavam tão bem fechadas, e aqui eles conseguem fazer perfeitamente isso, sem em nenhum momento ficar algo jogado, ou que afete a história do Sam, ou do Buck, ou do John Walker, de quem estava nessa série do Falcão e Soldado Invernal. Apresentando, por exemplo, o Zemo, resolvendo muito bem o problema do Zemo, explicando o que aconteceu com ele pós-Guerra Civil, mas também introduzindo de uma forma sutil e muito bem feita o tempo inteiro a Wakanda, com as Dora Milaje. Quando as Dora Milaje aparecem em cena, elas estão para compor a história, para desenvolver mais o personagem do Buck e principalmente não ficar algo jogado. Eu gostei muito de como eles fecharam alguns núcleos do Falcão e do Soldado Invernal e como também eles não fizeram com que a série não ficasse jogada, como se fosse só uma série de ação com o Capitão América nela. Virou uma série de ação com muita relevância dentro do universo Marvel. Eu também gostei muito de alguns ganchos que eles deixaram, viraram grandes possibilidades para coisas futuras da Marvel, desde super equipe de vilões, passando até para outras coisas futuras que podem acontecer. Mas, tirando esse ponto, que seria o extra da série, que seria esse gancho, seria a coisa que eles fecham, como eu falei, do modo geral, é uma série que consegue trazer temáticas fortes e que o tempo inteiro funciona, principalmente pelos seus personagens, pela história e por tudo que envolve a série Falcão e Soldado Invernal. Virou uma série muito relevante e que todos deveriam assistir. Concluindo, Falcão e Soldado Invernal é uma série sensacional. Ela tem alguns problemas sim que me incomodam bastante, como a Sharon Carter, como a parte da ação que poderia ser melhor, mas de modo geral, acho que é uma série que ela é indispensável. Principalmente pela temática que eles abordam, as críticas que eles fazem e tem que ser elogiado como ela consegue fazer um equilíbrio perfeito entre uma série que não fique nem totalmente dramática e nem totalmente infantil. É uma série que consegue ligar os dois e fazer com que tanto as crianças como adultos consigam se relacionar facilmente com o que está sendo falado em tela. E por isso que eu fecho Falcão e Soldado Invernal com uma nota 9 de 10. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Curte, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Um link tanto para as redes do canal como para as minhas pessoais estarão aqui embaixo, caso tenha interesse em me seguir. Eu também vou deixar um link do blog do Espectador Rabugento aqui embaixo, caso você queira ver os meus textos escritos. E aí, o que você achou da série Falcão e Soldado Invernal? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ela? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.